só vai aparecer o meu, porque eu sou a única com a câmera ligada, tá? Daí eu vou gravar essa aula e colocar no YouTube para vocês terem um acesso mais tarde, tá bom? Tá gravando, vou começar. Então, gente, nós entramos na língua portuguesa agora num conteúdo chamado figuras de linguagem, tá? Que fala dos recursos estilísticos usados na literatura, tá bom? Na verdade, figuras de linguagem não são usadas somente na literatura, são usadas em qualquer tipo de texto e até nas nossas falas no dia a dia, tá bom? Então, aqui para começar, nós temos 2 poemas visuais, tá? Que é do autor Pedro Gabriel. Ele tem um livro que até ficou bem famosinho nos anos 2010, por aí, que é Eu Me Chamo Antônio, tá bom? Então, talvez vocês tenham tido contato através de posts na internet, provavelmente no Facebook, no Instagram, coisas assim, tá? Então, nós temos 2 poemas visuais. Esse em azul. O mar é um deserto que não seca, tá? O mar é um deserto que não seca. Pensem no poder dessa frase, né? E pensem no como as palavras formam um desenho, né? Porque esse A aqui parece que ele está formando a vela de um barco, não é? E a pessoa que está embaixo seria a base desse barco, tá? Então, número 1. O escritor Pedro Gabriel produz poesias visuais em um suporte inusitado, guardanapos de papel. Então, bom, é que a imagem desse texto está meio distorcida, sem definição, mas ele gosta de usar esse tipo de material para fazer a sua arte, tá? No texto acima, o autor recorre a uma imagem para definir o mar. Qual é essa imagem, tá? Então, ele usa uma imagem, na verdade, através de palavras, né? Então, o texto, ele faz um desenho através dessas palavras para falar que o mar é um deserto que não seca, e a gente fica com essa imagem na nossa mente. Como que o mar pode ser um deserto? E como é que é um deserto que não seca se se o deserto já é seco, né? Então a gente fica com essa imagem contraditória na nossa cabeça, né? Fica uma coisa meio psicodélica. Então, número 2. Se levarmos em conta a realidade, podemos afirmar que a imagem criada é contraditória. Expliquem por que é possível fazer essa afirmação sobre a imagem. Porque não, daí é aquilo que eu expliquei. A gente não pode ter um mar que é um deserto e um deserto não pode não secar porque ele já é seco por sua natureza, né? B. Para que essa contradição deixe de existir, como o leitor deve interpretar essa imagem? Então, a gente não deve levar essa imagem ao pé da letra, tá? A gente não pode ler ela no sentido literal, a gente teria que ler ela no sentido figurado, tá bom? Então, a gente tem que usar uma forma conotativa para encarar isso como uma poesia, tá? Então, porque se fosse no sentido literal, se a gente fosse exatamente como as coisas são, não teria como o mar estar no deserto, tá bom? Temos o segundo texto, tá? Partir enquanto o navio singra e a saudade sangra, tá? O que é singra? Antes que vocês perguntem. É navega, segue o caminho sobre as águas. Então, singra é um sinônimo de navegar, tá bom? Então, número 3. Mais uma vez, uma definição está na base do poema visual. Nesse caso, o que está sendo definido? Então, a gente está definindo o sentido da partida, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu vou só fechar aqui o meu WhatsApp para não atrapalhar vocês, tá bom? Então tá. Que elementos não verbais aparecem no poema? Então, dessa vez, gente, a gente tem mais desenhos do que no poema número 1, né? Nós temos, então, a imagem de um barco, de uma pessoa partindo. E aqui, no fundo, nós temos uma pessoa em terra firme, né? Então, a gente pensa que tem uma pessoa que está vendo o seu próximo partir, tá bom? 4. Nos 2 poemas, Pedro Gabriel recorre a diferentes procedimentos para elaborar as definições dos termos mar e partir. Qual é a diferença entre os 2 procedimentos, tá? Então, no mar, aqui na questão do mar, ele faz uma questão contraditória, né? Então, ele usa a imagem estilística do deserto com o mar para criar essa contradição, né? E no partir, ele faz uma questão entre sangrar e singrar, né? Então, singrar seria navegar e sangrar
do sangue, né? E a saudade sangra, então significa que a pessoa que está vendo o outro partir está com saudade, tá bom? 5. Considere a seguinte imagem do segundo poema, A Saudade Sangra. De que modo ele deve ser entendido pelo leitor? Então, gente, aí também temos uma outra figura de linguagem que a gente vai ver ao longo dos nossos estudos, porque a gente não pode interpretar isso de uma maneira literal, porque a saudade é uma figura abstrata. Não tem como uma saudade sangrar. Vocês percebem que sangrar é uma ação humana e muitas vezes animal? Um cachorro sangra, um gato sangra, um ser humano sangra, mas a saudade é um sentimento abstrato e não tem como a gente atribuir sangrar para seres inanimados, para seres que não são físicos, vocês entendem? Então a gente está usando uma figura de linguagem aí. E aí depois a gente vai entrar a fundo nessas questões. 6. Qual a importância da criação da imagem para a construção dos poemas visuais de Pedro Gabriel? Bom, então, a imagem ela tem uma importância de ajudar a compreender o poema, né? Então, quando a gente fala que a saudade sangra, a gente observa que tem uma pessoa em terra firme e a outra partindo do mar, a gente cria uma história na nossa cabeça. O que será que aconteceu para essas pessoas? Para uma ficar com saudade, para outra ter que partir, né? O que passa no coração dessas pessoas, né? A gente cria uma imagem na nossa cabeça através da imagem do texto. Tá bom? A gente ativa a nossa imaginação. Então, como vimos no capítulo anterior, que foi aquele capítulo que falamos de conotação e denotação, linguagem, figuras, então, de humor, ironia, a linguagem não tem uma existência em si, desvinculada de seu uso. Ela é uma atividade humana. Por esse motivo, devemos manipulá-la em função de objetivos específicos. Comunicar-nos, expressar emoções, impressionar, persuadir, etc. Para que esses objetivos possam ser alcançados, precisamos aprender a utilizar recursos que criem efeitos de sentido variados. Para produzir certos efeitos, utilizamos as figuras de linguagem. Tá bom, gente? Então, a gente tem que aprender as figuras de linguagem para aprender as formas como a linguagem é usada, para a gente entender quando uma pessoa está usando o sentido figurado, qual que é o objetivo de usar esse sentido figurado, e para que nós mesmos podemos usar esse estilo de sentido não só na literatura, mas também no nosso dia a dia. Tá bom? Tome nota. Figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados no nível dos sons, das palavras, das estruturas sintáticas ou do significado, para dar maior valor expressivo à linguagem, tá? Então, gente, a gente tem 4 tipos de figuras de linguagem: as de som, palavra, estrutura sintática ou de significado, tá? Vamos começar, então, pelas figuras sonoras. Em contextos diferentes, os falantes sentem a necessidade de explorar sons para produzir efeitos de sentido. O uso mais frequente de alguns desses efeitos sonoros fez com que passassem a designar figuras de linguagem específicas. Veremos a seguir quais são essas figuras sonoras, tá? Então, onomatopeia. Chamamos de onomatopeia as palavras especiais criadas para representar sons específicos. Então, vozes de animais, ruídos associados a determinadas emoções e comportamentos humanos, barulhos da natureza, etc. Então, a gente vê muita onomatopeia nas histórias em quadrinhos, né? Então, quando a gente quer criar, como o quadrinho, ou como a gente tem um escrito, a gente não pode ouvir o som de uma pessoa andando, né? Mas então a gente pode criar esse som através de onomatopeias, tá? Então aqui a gente tem um quadrinho que é de Zoé e Zezé. Então temos flip-flop, 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 tá? Adivinha o que estamos usando? Flip-flops? Não, sandálias de borracha. Flip-flop, flip-flop, flip-flop. De onde ele tira essas palavras? Sei lá. Então, gente, só para ficar claro, flip-flop seria o barulho do chinelo andando, tá? Que o chinelo faz no chão. E por que fazem isso? É importante a gente ter um contexto no inglês, porque essas tirinhas foram traduzidas do inglês, né? Flip-flop é sandálias de borracha, é as nossas havaianas no inglês, tá bom?
Vamos entender, então, como que se constrói o humor através dessa tirinha? Todo o trabalho do humor na tira parte da representação dos sons feitos pelos chinelos das crianças, enquanto o pai, ainda sonolento, toma seu café da manhã. Para atender à solicitação da filha, adivinha o que estamos usando? O pai recorre a uma onomatopeia para reproduzir o som das sandálias de borracha. Flip-flop. O curioso é que no último quadro, a menina pergunta ao irmão de onde o pai tira essas palavras, né? Então ele tira essas palavras do som. Ora, a palavra em questão é justamente a onomatopeia criada para representar o som, aparentemente insuportável, produzido pelas sandálias de borracha, tá? Então a gente tem muito isso, tá? Então, quando a gente tem uma história em quadrinho, geralmente, quando tem um som de explosão, fazem um boom cheio de setinhas e flechas para mostrar a questão do barulho. Tá? Então, isso é a onomatopeia, quando a gente cria sons. Eu tô aqui com uma gatinha no meu colo, maravilhosa, lindinha. Eu poderia fazer uma onomatopeia imitando o som que ela faz, que é miau, tá bom? Então, miau também seria uma onomatopeia. Próxima figura, aliteração. Você já deve ter observado que um dos recursos utilizados em poemas ou letras de música é a repetição de um mesmo som consonantal, tá? Veja o exemplo do primeiro quadrinho, em que Calvin supostamente tenta criar um haikai. Um haikai seria um poeminha curto, tá? Feroz, forte, fugaz, formosos e fulvos, filamente fofos, felino fatigado. Um haikai aliterado, autoria de Calvin. Obrigado, obrigado. Tá? Então, olhem só essa repetição de sons. Feroz, forte, fugaz, formoso, fulvos, filamente fofos, felino fatigado. Tá? Então, a fala de Calvin é construída a partir da repetição dos fonemas, do fonema consonantal F, tá? Então, a literação é quando a gente repete muito o som de consoantes num determinado texto, tá? A intenção do menino parece ser, com a enumeração de uma série de adjetivos e substantivos iniciados pelo mesmo som, é de evocar as características positivas do seu tigre haroldo, que acaba despertando com o falatório do Calvin, tá? A repetição dos fonemas consonantais é chamada de aliteração. É frequentemente introduzida em um texto para provocar efeitos sensoriais. Tá bom, gente? Então, a gente quer, quando a gente usa muito esses sons, aqui a gente quer provocar algum efeito no leitor, né? Que efeito é esse? Depende de cada situação, tá? Mas é muito para mostrar os sentidos. Agora, então, nós vamos para a assonância. É possível também criar um efeito semelhante ao da aliteração a partir da repetição de sons vocálicos, ou seja, sons de vogais, tá? Essa lira conspira com a palavra proibida e pela vida mantém o seu arsenal. Ginga a própria ira, quando delira com seu punhal. Esta lira conspira com os segredos do berimbau, tá? Então a gente tem muito a repetição da vogal I. Lira, conspira, proibida, vida, ira, delira e lira conspira de novo, tá? Então a assonância é a repetição de sons vocálicos em sílabas acentuadas. No poema, observamos a assonância do I, tá? Então é o mesmo caso da literação, a gente quer provar algum efeito. Muitas vezes é o efeito de ritmo, tá? Porque geralmente os poemas eles têm essa coisa da rima e do ritmo para dar uma sensação de musicalidade no texto, tá? Então não esqueçam que a música, que todas as músicas que vocês escutam, que tem um trabalho de composição, são feitas através da poesia. A pessoa vai querer rimar, vai querer provocar um ritmo através das palavras, tá? Então, por isso que é importante a gente estudar um pouquinho do gênero lírico, que até para vocês, se quiserem virar compositores um dia, entenderem como funciona esse processo de composição. Paranomásia. Em alguns casos, os textos exploram uma semelhança sonora e gráfica entre palavras de significados diferentes, os parônimos. Vamos ver um exemplo. Tem essa tirinha aqui, ó, do Pato Donald. Temos o Pato Donald, o Sapo Donald, o Pasto Donald, o Prato Donald, Pasmo Donald, Palmo Donald, Pranto Donald e Papo Donald, tá? É do Adão e do Rusgaray, tá?
Quando essa semelhança sonora e gráfica é intencionalmente utilizada no texto para ressaltar a diferença de sentido, ocorre uma figura sonora chamada de paronomásia, tá? Então, gente, paronomásia geralmente é usada também em jogos de palavras, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. A gente tem uma... Não, o rato roeu a roupa do rei de Roma é um bom exemplo de aliteração, né? Deixa eu pensar num exemplo de paronomásia. Tinha uma música infantil que eu ouvia muito na minha infância que fala assim, ó: o pato perguntou para a pata o que a pata pensa quando o pato pisa na pata da pata. Então, a pata da pata são duas palavras parecidas, mas que têm significados diferentes, né? E o autor da música explora a questão da diferença entre elas para criar um jogo de palavras, tá bom? Lembre-se, parônimos são palavras de significados diferentes que apresentam grafia e pronúncia muito semelhantes. Exemplo, eminente é superior e iminente é prestes a acontecer ou próximo. São duas palavras muito parecidas, mas com significados diferentes. Tá bom, pessoal? Agora, então, vamos para a atividade, que a única coisa que vocês têm que fazer nessa atividade, nesse capítulo aqui, é responder essas perguntas, tá? Então, só ler esses textos e responder essas perguntas, tá? Leia atentamente o texto a seguir para responder as questões 1 e 2. Sobre os calafrios da geladeira. Minha geladeira sofre de calafrios à noite. Durmo à tarde, às vezes vejo um filme atrás do outro, mas sou interrompido pelos calafrios da geladeira. Na cozinha vem o barulho. Brrr, croc, tec. A geladeira é nova. O calafrio da geladeira velha, que durou mais de 20 anos, que Deus a tenha, era brrr, tromp, zzz. Barulho de geladeira velha estava acostumado a ele. A geladeira nova faz brrr, croc, tec. É um barulho novo, estranho. Ainda não me acostumei. Talvez não me acostume nunca. Por que tinha que trocar de geladeira? Se eu fosse uma geladeira, também sofreria desses calafrios no meio da noite. Uma existência gélida, inerte, repetitiva, monótona até a medula. Abre a porta e fecha a porta e aqueles Tupperwares. Sempre frio, inverno constante, alimentos conservados e a solidão no escuro da cozinha. Daí os tremores. Tupperware são aqueles potes, tá, gente? É pote. Tupperware seria um nome chique de pote, tá bom? Perguntas. Número 1. Por que o autor resolveu escrever um texto sobre a sua geladeira? Vocês conseguem pensar nisso, gente? Ele fez um texto para falar dos sons que a geladeira faz, né? Como ele explica o problema da geladeira nova e da velha? Ele explica esses problemas criando sons, né? E esses sons são o quê? Onomatopeias. Para caracterizar esse problema, o autor utiliza um recurso linguístico, que é aquela figura que eu acabei de falar para vocês, tá? Transcreva em seu caderno os trechos em que esse recurso ocorre. Então, coloque exemplos de onomatopeia que tem nesse texto, tá, galera? Qual o tipo de recurso utilizado por Caco Galhardo? Explique por que esse recurso desempenha uma função expressiva no texto, tá? Porque é para falar sobre como ele acha que a geladeira se sente, tá? Ele está atribuindo sentimentos para um ser inanimado. Próximo. Leia atentamente a letra da canção abaixo para responder as questões 3 e 4. A canção se chama Dentro e é do Arnaldo Antunes, tá? Não é um autor desconhecido. Dentro. De dentro, entro, centro, sem, centro, entro, dentro, de dentro, entro, centro, sem centro, dentro. Tá? O trabalho poético do texto tem como base o uso de uma figura de linguagem. Qual é? De que maneira essa figura é utilizada no texto, tá? Então, a gente tem, então, a questão da assonância, né? E da literação. A gente tem as duas sendo usadas muito, né? E também a gente tem a questão um pouco da paronomásia, né? Então, quando a gente fala de centro, dentro, repetidamente, é para mostrar a semelhança entre essas palavras, tá bom? Considerando o título da canção e o significado das expressões que a compõem, qual seria o tema dessa composição? É de como entrar no centro, né? De dentro do centro, tá? Então, eu entro no centro estou dentro do centro. Vejam como é legal essa comparação.
Porque o uso reiterado, ou seja, repetitivo de uma mesma figura de linguagem, torna-se essencial para a construção de sentido da canção, tá? Para criar essa sensação imagética, essa imagem na nossa cabeça. Tá bom, gente? Então, essas são as nossas figuras de som, tá, pessoal? Agora, então, nós vamos para um segundo tipo de texto, de figuras, que são as figuras de palavra, tá bom? Então, vamos lá. Quando usamos uma palavra em um contexto pouco esperado, ela pode adquirir um novo sentido. Alguns deslocamentos de contexto são tão frequentes na língua que passaram a ser reconhecidos como recursos de estilo chamados figuras de palavra. A primeira figura que veremos é a metonímia. A metonímia ocorre quando uma palavra é utilizada em lugar de outra, para designar algo que mantém uma relação de proximidade com o referente da palavra substituída, tá? Há várias situações em que isso pode ocorrer. Algumas das relações que levam ao uso metonímico de alguma palavra ou expressão ocorrem quando se toma a parte pelo todo. Então, quando a gente tem a parte pelo todo, muitas mãos foram responsáveis pela construção de Brasília. Então, a gente usa a mão em vez de usar o corpo da pessoa para dizer que pessoas foram responsáveis pela construção. Tá? Por isso que é a parte pelo todo. Em vez de usar o ser humano, a gente vai usar a parte do ser humano, que é a mão. O continente pelo conteúdo. Então, João é bom de garfo. Bom de garfo é para dizer que ele é bom de comer, né? Daí o que a gente usa para comer numa refeição é o garfo, tá? O autor pela obra. Sempre que tem alguma dúvida, recorro ao Howais. O Howais é o autor do dicionário Howais, não é, gente? Ou então, eu sou apaixonada pelos textos de... Eu sou apaixonada por Shakespeare. Tu é apaixonada pelos textos escritos por Shakespeare, tá bom? A marca pelo produto. Você me empresta o Durex? E a marca pelo produto é a maior metonímia que a gente usa no nosso dia a dia, pessoal. Então, por exemplo, quando a gente fala que vai se depilar, a gente usa Gillette em vez de lâmina de barbear, né? Quando a gente fala, então, de suco, às vezes a gente usa... Me vê um Tang, e Tang é um suco de pacotinho, né? E a gente tem ainda um suco dos antigos, que eu não me lembro o nome. A gente também tem Bombril para lã de aço, e outras diversas marcas, né? Eu quero fazer o Xerox. Xerox é a marca da fotocopiadora, não é, pessoal? Então, isso seria também uma metonímia que é muito usada no nosso dia a dia. Na tira abaixo, o efeito do humor é construído a partir de uma metonímia. Para fazer referência ao tamanho do rebanho de seu pai, o menino louro faz uma referência à parte, cabeças, em lugar do todo, que é boi. Chico Bento, interpretando literalmente o que foi dito, comenta que seu pai tem somente um boi, mas que ele está inteirinho. Observe. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai tem só um boi, mas ele está inteirinho. Por quê? Quando a gente fala em rebanhos na pecuária, a gente usa muito o termo cabeças de gado, né? Para falar de quantos animais você tem. Mas o que acontece? Por que é importante nós aprendermos as figuras de linguagem? Para não acontecer esse erro de interpretação do Chico Bento. Porque ele acha, quem é que vai ter 800 cabeças de bicho, né? Então, é por isso que é importante a gente aprender, né? Para a gente não se confundir, assim como o Chico Bento se confundiu, tá bom? Autonomásia. A autonomásia pode ser entendida como um tipo de metonímia que consiste na identificação de uma pessoa não por seu nome, mas por uma característica ou atributo que distingue dos demais. Observe um exemplo. Castro Alves, o famoso poeta romântico, costumava ser chamado de poeta dos escravos, por ter escrito muitos poemas que denunciavam o sofrimento dos escravos no Brasil do século XIX. Então, quando tu fala do poeta dos escravos, automaticamente tu vai pensar, então, no Castro Alves, tá bom? Ou então, quando fala dona da rua, pode pensar em quê? A Mônica, o amigo da vizinhança, como o Homem-Aranha, né? E outros exemplos de autonomásia, tá bom? Sinédoque. Um outro tipo de metonímia é a sinédoque. Ela ocorre quando a substituição de uma palavra por outra que sofre, no contexto, uma redução ou ampliação do seu sentido básico.
Um belo exemplo de sinédoque ocorre no capítulo das negativas do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Após fazer uma série de ponderações sobre a vida, o autor afirma: verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Tá? Nesse trecho, o sentido dos termos pão e suor está sendo ampliado. No contexto, o pão se refere ao alimento e o suor com seu trabalho. Para enfatizar para enfatizar o fato de a personagem nunca ter trabalhado na vida, o Machado de Assis recorre a uma sinédoque, tá? Então, comprar o pão com suor do rosto é um bom exemplo de sinédoque, tá bom? Comparação. A comparação ou símile ocorre quando elementos de universos diferentes são aproximados por meio de um termo específico, como, feito, tal qual, assim como, tal, etc. Observe a tirinha abaixo. Usando a linguagem dele. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Daí, ela traduziu para a linguagem dele porque ele não entendeu. O amor é como um motor de carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, percebam que a gente falou que o amor é como uma flor, é como o motor do carro, tá? Então, a gente usou essa palavrinha como, tá bom? Então, daí a gente tem uma comparação. Na discussão com o namorado, a moça recorre a uma comparação. Você não sabe que o amor é como uma flor, para que o rapaz entenda a necessidade de dar a ela uma atenção constante. Quando vê que os termos amor e flor, utilizados para comparação, não fazem sentido para Armando, ela troca o segundo termo da comparação para algo mais próximo dos interesses do rapaz. O amor é como motor de carro. Aí sim ele compreende o que ela quer dizer, tá? Então a gente faz essa comparação direta. O amor é como um motor, tá? Metáfora. A mais conhecida das figuras de palavra é a metáfora, que baseia-se em uma transferência. A palavra grega metáfora significa transporte. Então, a transferência de um termo para um contexto de significação que não lhe é próprio. As metáforas são criadas a partir de uma relação de semelhança que pressupõe um processo anterior de comparação. Pode ser, portanto, que a comparação está na base da formação de metáforas, tá? Jornais e revistas costumam usar metáforas em manchetes e títulos de reportagem para resumir a essência do que será dito ou para chamar a atenção dos leitores. Vamos ver aqui, isso são textos da revista Galileu. Prédios doentes, ar-condicionado sem manutenção, poeiras, goteiras e infiltrações. Atenção aos sintomas, pois nesse mal quem sente as dores é você. O semeador dos oceanos. Fabien Cousteau, neto do lendário explorador francês Jacques Cousteau, criou uma ONG para plantar espécies marítimas no mundo inteiro, tá? Nesse exemplo, tanto a classificação dos edifícios como doentes, com problemas de manutenção, com a identificação de Fabien Cousteau como semeador dos oceanos, alguém que introduz espécies marítimas em diferentes oceanos, são feitos por meio de metáforas, tá? O uso de metáforas é tão frequente na linguagem que há até quem afirme que através delas compreendemos o mundo. Tá? Então, as metáforas são isso, é como se fosse um processo de comparação, só que sem esse como no meio, tá bom? Catacrese. Então, a gente tem aqui um exemplo com uma tirinha aqui. Planos cretinos para meus amigos, planos cretinos dos meus amigos para 2002. Arrumar todos os CDs em ordem alfabética, a Tayla disse, e a Nicolette disse, quebrar o bracinho da tampinha da caneta Bic, tá? Então, a catacrese é, como se chama a parte da caneta que se projeta para baixo a partir da tampa? Na tira acima, ela chama essa parte de bracinho. Poderíamos também pensar em uma perninha. Nos dois casos, reconhecemos alguma semelhança entre a parte que desejamos nomear e o conceito de braço e perna. A catacrese ocorre quando, na falta de uma palavra específica para designar determinado objeto, utiliza-se outra a partir de alguma semelhança conceitual. Bracinho, portanto, é um exemplo de catacrese.
Olha esse jogo de palavras, até eu me confundo. Catacrese. Muitos casos de catacrese já estão integrados à língua, porque são comumente usados pelos falantes, que nem se dão mais conta dos mecanismos semânticos que deram origem a essas situações, essas soluções. Pé da mesa, embarcar em um avião, dente de alho, barriga da perna, bico da chuteira, bico da chaleira, etc. Tá bom? Sinestesia. A sinestesia ocorre pela associação em uma mesma expressão de sensações percebidas por diferentes órgãos de sentido. Ela pode ser vista como uma forma específica de metáfora, na qual são relacionados diferentes elementos sensoriais. Então, o que seriam elementos sensoriais, gente? A gente está falando, então, do olfato, né, de sentir o cheiro, da audição, de sentir o barulho, né, o som, o tato, de sentir o toque, e por aí vai, tá? Na manchete e no olho apresentados a seguir, a sinestesia é formada para evocar no leitor uma característica de Elza Soares, cantora brasileira conhecida por sua voz rouca. Adorável voz torta. Elza Soares mistura ritmos e traz parcerias inusitadas em seu 29º disco. Uma voz torta. Essa manchete e olho constituíram uma chamada de capa para uma entrevista com Elza Soares, do qual reproduzimos a seguir um pequeno trecho em que a própria cantora diz ter uma corda vocal meio torta, tá? Tá. A revista, então. E a história de que você tem uma corda vocal a mais é verdade? Não, não tem uma corda vocal a mais. Tem uma corda meio torta, tá? A chamada da matéria e a resposta de Elza fazem alusão à voz, audição, e torta, que é a visão da cantora, provocando a associação entre as percepções sensoriais diferentes. Um uso intenso dessa figura de palavra foi feito pelos poetas simbolistas no final do século XIX. A gente vai estudar simbolismo mais para frente, tá, pessoal? O uso literário das sinestesias. A sinestesia é um recurso expressivo importante para a literatura, particularmente para a poesia. Os poetas simbolistas usavam com frequência a sinestesia para sugerir diferentes sensações, tá? Porque o simbolismo gosta muito de mexer com as sensações humanas. Tá? Nossa, acho que tá muito ruim de ler essa tirinha. Nós vamos tentar, então. Leia a tirinha a seguir para responder as questões 1 e 2, tá? Vamos lá, então. Se perguntarem a um químico o que é a vida, ele dirá uma cadeia infinita de moléculas. O botânico responderá que é um enorme jardim. O poeta dirá que é um soneto e cada suspiro é um verso. Já eu responderia. A vida é um balde, uma vassoura e um faxinão, segundo o botânico, segundo um poeta e segundo esse bichinho. Tá? Nativo, Ana menciona definições que seriam usadas por alguns especialistas para a vida. Tá, na base dessas definições está uma figura de palavra. Qual é essa figura? O que ela é? Então, a gente pode pensar em quê? Em metáfora, em comparação, o que é? Explique a relação existente entre cada um dos especialistas mencionados por Maria Joana e o modo como definem o que é a vida, tá? 2. A visão que Maria Joana tem da vida é compatível com as outras definições apresentadas na tira? Por quê? Então, cada um vai responder de acordo com a sua área. E a Maria Joana, como ela vive no dia a dia, ela não vive a realidade do botânico, do químico e do poeta. Ela vive a realidade dela, de ver que a vida é um balde, uma vassoura e um faxinão pela frente. Ou seja, então a Maria Joana vê que a vida é uma questão de trabalho, tá bom? Vamos ler o texto a seguir para responder as próximas questões, tá? Quando se separou, fez questão de levar a velha máquina de escrever azul. O tempo passou e a solidão foi se assentando em gosto amargo deixado pelas noites em branco. Até que, em uma delas, viu um tec-tec-tec.
A Olivetti havia lhe dado um poema de Neruda. Aí vieram textos de Leminski, Quintana, Cabral, Fuchs. Escrevia outros de volta. Meses depois, tec-tec, um endereço. Lá chegando, um sorriso lindo abriu a porta e lhe mostrou sua Olivetti, também azul. Na manhã seguinte, ao voltar para casa, ele lançou o seu notebook pela janela. Então, quais são as metonímias empregadas por Leonardo Sakamoto em seu texto, tá? Lembrando que aqui metonímia é uma parte pelo todo, né? Então, quando mostrou sua Olivetti, ele falou, então, de uma máquina, né? E expliquem como essas metonímias foram criadas, como é que foi criado esse sentido e qual a importância dessas metonímias do texto, tá? Então, vieram textos dos outros autores, né? Então, a gente está fazendo várias metonímias para falar certamente desses autores literários, tá bom? Além da metonímia, Sakamoto fez uso de uma figura sonora em seu texto. A figura sonora, gente, basicamente é o tec, 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 né? Que é a nossa onomatopeia. Qual o nome dessa figura? Transcreva em seu caderno os trechos em que ela ocorre. Com base em elementos do texto, explique a função dessa figura na definição do contexto do mini-conto. Então, esse tec, tec, tec é para mostrar o barulho da máquina de escrever, né? Na máquina de escrever, o barulho do teclado, tá bom? A charge a seguir serve de base para as questões 5 e 6. Tá, a gente tem a manchete em cima. A arrecadação de impostos apresenta o maior recorde de toda a história. Tá. Pai, o que são impostos? É como este bumerangue. A gente paga e espera receber de volta em forma de investimentos e serviços públicos. Aí estão lá esperando o bumerangue voltar. Melhor irmos embora. Mamãe já ligou mais de 20 vezes. Tá? Qual a questão tematizada na charge? Então, o pai tentou explicar para o filho o que é o imposto, né? Que é essas taxas que a gente paga para ter de volta, para receber investimentos públicos, mas que o problema é que a gente paga essas taxas e não vê o imposto no nosso dia a dia, porque a gente não vê muito retorno. Então, quando a gente paga taxas, por exemplo, de trânsito, a gente espera que a gente tenha ruas asfaltadas, sem buracos, e mesmo assim, esse retorno demora para vir, né? Pela questão da burocracia brasileira, né? Pela burocracia do Estado, que demora para repassar esses recursos. Os elementos da charge reforçam a identificação dessa questão pelo leitor, né? Então, porque ele fala a figura do bumerangue, né? Então, esse bumerangue para mostrar o que é o imposto. Para responder a pergunta feita pelo filho, o pai recorre a uma figura de linguagem. Qual o nome dessa figura de linguagem? Olha só, imposto é como este bumerangue. Então, quando a gente fala é como, a gente está fazendo o quê, gente? Uma comparação, tá bom? Explique como que essa comparação foi construída. O que ele está comparando? E letra C, como o uso dessa figura de linguagem contribui para a compreensão da crítica feita na charge. Então, qual que é o uso? A gente fala que o bumerangue vai e volta, né? E o imposto a gente espera que vai e volta. Só que o imposto a gente pagou e ele ainda não voltou. Por isso que a gente fala que o bumerangue não voltou, porque a gente está esperando até hoje pelo investimento desses impostos. Tá bom, gente? Vou fechar a gravação aqui, tá?